Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ensinar para você duas formas de fazer a condução de fio, a troca de cores, quando estamos trabalhando com o crochê C2C, que é esse crochê de canto a canto, ou corner to corner. Eu preparei aqui 3 amostras, porque nessa aqui, olha, tem a forma errada de fazer a condução do fio, onde ficam essas alças aqui na troca de cores, fica em todas as cores, então só para apontar o erro para a gente descobrir qual é a solução. Nesse exemplo eu vou mostrar aqui a forma mais prática, mais fácil, bem rápido de trabalhar. Nessa técnica as cores já terminam sempre na mesma cor, fica assim, olha, em espera na mesma cor. E nesse aqui então fica perfeita a troca, não fica conduzindo com ponto baixíssimo e o fio já fica exatamente na posição de fazer a troca. Então eu vou ensinar as 3 técnicas aí para vocês. Então eu vou começar mostrando para você o que normalmente acontece quando a pessoa não sabe fazer a troca de cor de forma correta, que fica esse fio aparecendo, essa alça. Aqui, olha, eu vou fazer a troca de cor sempre que chegar no último ponto, né? Isso é básico em qualquer trabalho com troca de cores, ou seja, com fio conduzido. Eu preciso fazer um bloco, então quando chegar aqui no último ponto, vou fazer a troca. O próximo ponto, deixo as 2 laçadas. E normalmente a pessoa já pega a próxima cor e finaliza o ponto. Ok. Só que veja só, olha, o fio vai ficar solto aqui na frente e é justamente dessa alça que a gente quer se livrar. É que não apareça, porque eu vou prender com ponto baixo logo à frente, né, para fazer o próximo bloco, e veja que o fio ficou nesse espaço. Outro dia eu assisti um vídeo da Rita M, Crochê e Afins, onde ela ensina também vários outros trabalhos assim de C2C. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui em cima, porque ela mostra como você fazer isso levando esse fio com ponto baixíssimo, fica bem bacana também, e o vídeo dela está bem detalhado, então eu já vou deixar essa dica dela para você assistir lá no canal. Vou focar em outras 2 dicas aqui que fica bem bacana também. Então é disso aqui que a gente precisa se livrar, desse fio. Vou pegar agora a próxima amostra, que é a forma que eu mais gosto de fazer, e é bem prática também, que você vai ver que nós não temos esse fio, olha, na hora da troca em nenhuma das cores, nem de um lado, pode olhar que não aparece esse fio, e nem do outro, olha, também não aparece o fio na troca de cores. Veja que nesse exemplo eu já cheguei no ponto onde eu vou fazer a troca de cor, aqui já está o fio esperando então para fazer a troca, e eu vou fazer aqui, olha, no último ponto, eu estou fazendo blocos com 4 pontos altos, então já fiz um ponto alto formado por 2 correntes, mais 2 pontos. No próximo ponto, eu preciso fazer a troca. Então, lacei o fio na agulha, vou buscar a primeira laçada, temos 3 aqui na agulha. Vou passar nas 2 primeiras e agora vou fazer a troca de cor. Só que antes de fazer a troca, eu vou pegar esse fio que eu vou parar de trabalhar e vou trazer ele para frente, passando entre essas 2 laçadas. Então, eu vou só tirar a primeira laçada da agulha, passar o fio para frente, olha o que eu estou segurando, né, que vem do novelo, e passar de novo a agulha na laçada para não soltar. Posso ajustar um pouco esse ponto, trazer ele para frente, e agora sim eu posso fazer a troca, pegar a nova cor e finalizar o ponto. Aí você deve estar pensando, poxa, essa alça, tudo bem, não está aqui na frente, mas está aparecendo lá no avesso. Mas não vai ficar aparecendo não, porque eu vou finalizar com ponto baixo, lembra, já na próxima cor? Então vou fazer o ponto baixo e vou mostrar para você o avesso como que ficou. A laçada ele forma o alto do próximo ponto, olha, não fica aparecendo. Nesse exemplo aqui, como eu mostrei para você, o fio está sempre no alto do ponto, ele não fica embaixo, diferente dessa outra forma aqui, olha, da forma errada, que quando a gente não puxa ele para frente, ele fica lá embaixo, então quando puxar ele para trocar, ele fica formando uma alça enorme. E se eu puxei ele para frente, como mostrei aqui para você, quando eu for fazer o próximo ponto, na verdade ele só vai fazer o alto desse ponto, olha, do próximo ponto. Não vai ficar aparecendo. É exatamente isso que acontece aqui nessa cor. Quando eu fizer a troca, ele vai fazer uma alça juntando com essa outra, substituindo ali o alto do ponto alto. Essa é a forma mais prática que eu disse, é a que eu mais utilizo, gosto muito de fazer desse jeito. Vou seguir aqui para mostrar mais uma vez como fazer essa troca. Vou fazer a troca de cor novamente, então vamos aproveitar para memorizar. Veja que eu já fiz 3 pontos, vou fazer a troca no próximo, então vou laçar o fio na agulha, vou buscar o fio uma vez, temos 3 laçadas, passo o fio em 2 das 3 laçadas, agora eu vou tirar a agulha somente da
laçada que fica mais na ponta da agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, assim, olha, eu seguro aqui para não ficar soltando essa laçada, passo de novo aqui na laçada e puxo esse fio para frente, olha, o fio que vem do novelo, já vou parar de trabalhar com essa cor, mas ele já fica aqui entre as duas laçadas que estão na agulha. Agora eu posso pegar a próxima cor e finalizar o ponto antes de prender com ponto baixo aqui, olha, para fazer o próximo bloco. Eu vou prender com ponto baixo, então veja que o objetivo desse fio, né, o melhor de tudo é se ele já estivesse aqui esperando no ponto exato onde eu vou fazer a troca de cor. Aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo. Com essa técnica aqui, eu disse que eu gosto mais de utilizar, fica bem discreto, ele forma o alto do ponto, não fica aparecendo, mas se ele estivesse esperando aqui, no alto, exatamente no ponto onde eu vou fazer a troca, seria ainda melhor. E é exatamente isso que tem aqui no exemplo 3, olha, nesse terceiro exemplo. Eu vou só concluir essa troca aqui para você relembrar, veja que é legal ajustar aqui um pouco, antes de prender com ponto baixo para não ficar maior esse ponto, e agora é só continuar com o próximo bloco e veja que o fio já fica aqui esperando no alto desse bloco e quando eu fizer a troca ele vai formar o alto desse ponto também, não vai ficar aparecendo. Nesse outro exemplo aqui, o fio já fica nessa posição que eu mostrei, tá vendo? Olha, ele já está exatamente na posição, então quando eu puxar ele não vai nem precisar formar o alto aqui do ponto, porque ele já está um pouco mais à frente. E veja que isso aqui é feito durante mesmo a confecção aqui do crochê. Deixa eu mostrar aqui na cor mais clara. Veja que não aparece ponto baixíssimo. Eu já deixo ele aqui na hora de fazer esse último bloco com essa cor. Nessa forma de fazer a troca, nós precisamos começar a partir do primeiro ponto alto. Nas outras formas de fazer, se você lembra, eu vou deixar o vídeo rolando aí para você ver, nós fizemos a troca só no último ponto, né? Nesse aqui não. A partir do primeiro ponto já preciso começar a fazer a troca de cor. Esse aqui, como você pode ver, fica perfeito nessa troca, não fica aparecendo de jeito nenhum, mas também é mais trabalhosa. Então, se você faz crochê para vender, quanto mais elaborada a peça, mais difícil, mais conhecimento agregado, mais caro também o seu trabalho. Então vamos lá, não custa nada aprender uma nova técnica. Veja que eu prendi com ponto baixo, esse é o último bloco, já preciso fazer a troca no próximo bloco. Então vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou buscar o segundo ponto alto. Passo nas 2 primeiras laçadas e já preciso começar a fazer a troca exatamente passando o fio que vem do novelo entre essas 2 laçadas. Eu já acostumei fazer o seguinte, eu tiro da primeira laçada, busco o fio exatamente como fizemos na outra forma, né, trazendo ele para frente e devolvo o fio na laçada. Só que nesse modo de fazer, eu não posso deixar o fio aqui e já fazer a troca. Eu tenho que puxar de volta uma parte desse fio para eu continuar fazendo esse bloco. Só vou puxar ele de volta deixando o fio que vem do novelo, olha, o fio que vem do novelo vai ficar aqui na frente e eu vou deixar uma sobra aqui suficiente para fazer o próximo bloco. Para não misturar aqui, eu vou só puxar o fio totalmente para frente. Esse ponto eu vou concluir com o mesmo fio que eu estou terminando esse último ponto alto. Então, vou só concluir o ponto alto. Ficou assim, olha, eu concluí o ponto alto e o fio que vem do novelo está passando aqui por dentro, entre esses pontos. Mas eu vou continuar fazendo o próximo ponto. Então, vou fazer o terceiro ponto. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar o fio para fazer o ponto alto, vou passar em 2 laçadas e agora vou pegar o fio, olha, que fica aqui atrás. Toda vez, é só pegar o fio que está mais atrasado aqui no avesso da peça e trazer ele aqui para frente também, para passar nessas 2 laçadas. Nesse aqui, eu acho mais fácil assim, eu seguro, posiciono ele entre os 2 fios, tiro da primeira laçada e já introduzo novamente. E volto, olha, finalizar o ponto alto. Depois eu vou fazer isso em câmera lenta para você memorizar, não se preocupe. Termino o ponto alto. Agora eu vou continuar, vou fazer o último ponto alto onde eu vou fazer a troca de cor. Então vou laçar o fio na agulha, busco o fio, faço a primeira fase e agora eu vou pegar o fio que está mais próximo desse ponto e fazer o sentido inverso. Olha, vou pegar ele aqui da frente, trazer ele no meio das 2 laçadas para facilitar, eu até puxo ele um pouco para ele apertar, que quando eu tirar ele já desce e eu devolvo a agulha na laçada. Só vou ajustar essa laçada para ela não ficar larga, vai ficar sobrando esse fio aqui atrás, desse jeito. E eu vou fazer a troca de cor, que já está no ponto correto, esperando para eu fazer a troca. Então, vou só buscar a nova cor e finalizar esse ponto. Agora, eu já posso fazer o ponto baixo para começar com a próxima cor. E você vai pensar, caraca, ficou um fio lá na parte do avesso, olha. Ficou um fio. Mas e o fio que vem do novelo já está aqui na frente.
tá vendo? Na posição que eu preciso quando chegar aqui para fazer a troca novamente. E aí é só puxar esse fio aqui também, que ele vai sumir com esse aqui, olha, prender esse último ponto. Tá vendo aqui essa sobra? Eu vou só puxar o fio, tá vendo, olha? Ele vem para a posição correta, inclusive eu consigo ajustar o último ponto alto e eu já tenho o fio na posição correta para fazer a troca e no avesso também já fica na posição correta. Eu vou seguir fazendo com essa cor até chegar no momento da troca novamente, aí eu faço em câmera lenta para você memorizar. Veja que eu estou chegando então no momento de fazer a troca novamente. Vou começar fazendo as duas correntes para fazer o primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar para fazer o primeiro ponto, passo nas duas laçadas. Vou trazer o fio que vem do novelo, trazer ele para frente, passando entre as duas laçadas. Vou passar ele aqui, olha, desse jeito. Tiro da primeira laçada, devolvo. E posso deixar uma sobra de fio aqui atrás suficiente para eu fazer o bloco como um todo. Mesmo se não sobrar o suficiente, depois você consegue puxar fio para finalizar. Em câmera lenta novamente, vou finalizar esse ponto alto. O próximo ponto, eu pego sempre o ponto que está finalizando aqui esse ponto, tá? Não pego as outras duas pontas de fio. Ficou com as duas laçadas, eu vou pegar o fio que está no avesso, não é o fio aqui da frente, tá? Sempre pegar o fio do avesso. Olha, eu vou tirar da primeira laçada, eu pego com a agulha mesmo o fio que está mais no avesso, trazendo ele para frente, devolvo na agulha e posso virar dessa forma para facilitar. Vou finalizar o ponto com o fio que está trabalhando ali o ponto alto. Então, não pego nem os fios que estão aqui na frente. Sempre o ponto que já vinha fazendo o ponto alto. Vou fazer o próximo ponto. Lacei o fio na agulha. Busco a primeira fase. Se ficar curto, você pode puxar mais, como eu disse. Passo em duas laçadas. Sobraram duas laçadas na agulha. Vou devolver o fio que está mais próximo do ponto para o avesso. E pronto. Para ter um resultado bacana aqui na hora da troca, você tem que ajustar essa laçada aqui antes de puxar esse fio aqui, olha. Aqui eu não ajustei tanto, tá vendo como fica um pouquinho mais largo? Mas é só você ajustar bem esse fio aqui, dessa última laçada. Ajusta bem, pode soltar aqui no avesso, fazer a troca de cor tranquilamente, que é pegar a próxima cor e finalizar. Antes de puxar aqui o fio para finalizar esse ponto, lembra de novo de ajustar ele para não ficar essa laçada. Então eu vou finalizar fazendo ponto baixo, vou começar a próxima cor. Antes de puxar aqui na frente, eu vou ajustar a laçada aqui do último ponto. Aqui, olha, a de baixo. Veja que eu ajustei bem essa laçada. E agora eu posso puxar o fio que fica aqui na frente para ele sumir com essa ponta de fio aqui do avesso e ele já vir para a posição correta para fazer a troca. Como você pode ver, é um pouco mais trabalhoso, mas ele fica perfeito aqui, olha, na hora da troca não tem ponto baixíssimo, não tem a laçada puxando, não tem o fio passando formando a última laçada. A troca fica perfeita, mas é claro, dá mais trabalho também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, gosta de fazer crochê de canto a canto, de C2C, aqui na descrição eu deixei o link de dois canais. O canal da Rita M Crochê e Afins, que tem muitas peças de crochê corner to corner, assim com desenhos diferentes, e o canal da Cris Crochê, que também trabalha com muito C2C. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!